Vamos realizar agora o Evangelho no lar. Sente-se confortavelmente. Coloque um copo com água ao seu lado. E vamos nos concentrar em Deus, nosso Pai, que Ele nos auxilie, nos proteja, que Ele nos ilumine e que todo mal seja desintegrado. Não é, pois, duvidoso que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus, que ele foi confirmado por Jesus e pelos profetas de maneira formal, de onde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras de Cristo. Suas palavras constituirão um dia autoridade sobre esse ponto, como sobre muitos outros, quando forem medidas sem preconceitos. Mas a essa autoridade, do ponto de vista religioso, vem-se acrescentar, do ponto de vista filosófico, a das provas que resultam da observação dos fatos. Quando dos efeitos se quer remontar às causas, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, como uma condição inerente à humanidade, numa palavra, como uma lei da natureza. Ela se revela por seus resultados de um modo, por assim dizer, material, como um motor escondido se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, porque está sobre a terra, e justificar todas as anomalias e todas as injustiças aparentes que a vida apresenta. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho são ininteligíveis. Por isso deram lugar a interpretações tão contraditórias. Este princípio é a chave que lhe deve restituir seu verdadeiro sentido. Então vamos pensar na reencarnação. Pois tá aí, filho? E aí? Tá. Bom? Você tá bom, filho? Tá rezando aí? Cadê o Evangelho? Tá com os peitos de fora aí. Então, orando pelo Evangelho, pela luz divina do Pai, concentre-se e realize uma meditação silenciosa. Namastê. Vamos realizar agora o Evangelho no lar. Sente-se confortavelmente. Coloque um copo com água ao seu lado. E vamos nos concentrar em Deus, nosso Pai, que Ele nos auxilie, nos proteja, que Ele nos ilumine e que todo mal seja desintegrado. Não é, pois, duvidoso que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus, que ele foi confirmado por Jesus e pelos profetas de maneira formal, de onde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras de Cristo. Suas palavras constituirão um dia autoridade sobre esse ponto, como sobre muitos outros, quando forem medidas sem preconceitos. Mas a essa autoridade, do ponto de vista religioso, vem-se acrescentar, do ponto de vista filosófico, a das provas que resultam da observação dos fatos. Quando dos efeitos se quer remontar às causas, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, como uma condição inerente à humanidade, numa palavra, como uma lei da natureza.
Ela se revela por seus resultados de um modo, por assim dizer, material, como um motor escondido se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, porque está sobre a terra, e justificar todas as anomalias e todas as injustiças aparentes que a vida apresenta. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho são ininteligíveis. Por isso deram lugar a interpretações tão contraditórias. Este princípio é a chave que lhe deve restituir seu verdadeiro sentido. Então vamos pensar na encarnação. E aí, mãe? Oi, você tá aí, filho? E aí? Tá. Viu? Bom? Você tá bom, filho? Tá rezando aí? Cadê o Evangelho? Ó, tá com os peitos fora aí. Então, orando pelo Evangelho, pela luz divina do Pai, concentre-se e realize uma meditação silenciosa. Namastê. Vamos realizar hoje o Evangelho no lar. Peço que a pessoa se senta, relaxa o corpo, solta os ombros, descruza as pernas, fecha os olhos e sinta a presença de Deus. Vamos nos ligar a Deus, a glória de Deus, sentir a presença de Jesus, dos mentores espirituais, dos seres de luz que nos acompanham. Vamos ler o Evangelho. Prestem atenção. Caridade, palavra sublime, que resume todas as virtudes. Tu deves conduzir os povos à felicidade. Em te praticando, eles criaram para si alegrias infinitas para o futuro. Durante seu exílio na terra, tu lhes será consolação. O antegosto das alegrias que gozarão. A caridade é o caminho que nos leva à luz de Deus. Ela serve para conduzir os povos à felicidade. Em te praticando, eles criaram para si alegrias infinitas para o futuro. E durante seu exílio na terra, tu lhes serás a consolação, o antegozo das alegrias que gozarão mais tarde, quando se abraçarão todos juntos no seio do Deus de amor. Fostes tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de felicidade que desfrutei sobre a terra. Possam meus irmãos encarnados, crer na voz do amigo que lhes fala e lhes diz: é na caridade que deves procurar a paz do coração.
abraçarão todos juntos no seio do Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de felicidade que desfrutei sobre a terra. Possam meus irmãos encarnados crer na voz do amigo que lhes fala e lhes diz: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Ó, quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar abaixo de vós, vede quanta miséria a aliviar. Quantas pobres crianças sem família, quantos velhos que não têm mais uma só mão amiga para os socorrer e lhes fortalecer. Os olhos, quando a morte os reclamei. Quanto tem a dizer, quanto tem a fazer, ó, não vos lamentais, mas agora, ao contrário, agradecemos a Deus e prodigalizai a mancheias a vossa simpatia, vosso amor, vosso dinheiro e todos aqueles que, deserdados dos bens deste mundo, definham no sofrimento e no isolamento. Colhereis deste mundo alegrias bem suaves e mais tarde só Deus o sabe. Adolfo, bispo de Argel, Bordeaux, 1861. Vanessa. Continue sentindo essa pregação do Evangelho, buscando a caridade, buscando o amor no coração. Sintamos a profundidade deste momento e vamos orar. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas. Agora que refletimos sobre a questão de fazer o bem para o próximo e para o universo, vamos agradecer a Deus a chance de poder estar realizando esse Evangelho. Agradecemos, Divino Pai, a chance de realizar este Evangelho e pedimos a abertura dos nossos caminhos e uma consciência cada vez mais alerta. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja. Namastê. Que a luz, a paz e o amor estejam com você, com toda a sua família, com todos os seres do universo e que nada interfira. Dia 4 de maio de 2023, o Evangelho no Lar.
Sente-se confortavelmente, coloque um copo de água próximo de você. Vamos nos ligar à glória de Deus. A fé transporta as montanhas. Poder da fé. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-se de joelhos aos seus pés e lhe disse: Senhor, tenha de piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esta criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular. Lhe disseram: Por que não pudemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu: É por causa da vossa incredulidade, porque eu vou-lo digo, em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. São Mateus, capítulo 17, versículos 14 ao 20. Então, esse texto é maravilhoso. Precisamos que a fé vibre e pulse em nossos corações para que sejamos seres livres, independentes e felizes. Que assim seja. Namastê. Vamos nos ligar a Deus e beber conscientemente esta água. Para que ela nos cure e nos liberte de todos os males passados, presentes e futuros. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja. Namastê. Vamos realizar hoje o Evangelho no Lar. Sente-se confortavelmente, coloque um copo com água na sua frente, suavize todo o seu corpo. Liguemos-nos a Deus. Deus, Pai infinito, de luz e de amor, pedimos a vossa força, o vosso amor, a bondade e a alegria em nossos corações. Que nossas famílias sejam protegidas. A indulgência. Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência. Esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com os seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los, ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos senão dela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar. Quer dizer, uma escusa plausível seria
e não daquelas que, tendo o ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com um jeito perdido, um jeito pérfido, aliás. A indulgência não se ocupa jamais com os fatos maus de outrem, a menos que isso seja para prestar um serviço, tendo ainda o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observação chocante, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos o mais frequentemente velados. Quando criticais, que consequências se deve tirar de vossas palavras? É que vós que censurais não teríeis feito o que reprovais. É que valeis mais que o culpado. Ó homens, quando, pois, julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos, quando não abrireis os vossos olhos, severos senão sobre vós mesmos, sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga, em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa frequentemente as faltas que censurais, ou condena o que desculpais, porque conhece o nível de todos os atos e que vós que proclamais tão alto anátema, tenhais talvez cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Então, dessa lição, vamos pedir a Deus que sejamos indulgentes, nosso coração se encha de luz, de paz, de amor, de saúde, de cura. Que bênçãos divinas cubram a todos que estão aí presentes neste Evangelho no Lar, cubram nossa família, nossos lares, nossos antepassados e todos os seres do universo. Pai nosso que estais em nós, santificado seja teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja, que a força do Divino Pai nos guie e nos dirija. Assim seja. Vamos beber a nossa água bem devagar, sentindo que a água purifica, que a água cura. Assim seja. Namastê. Vamos realizar agora o Evangelho no Lar. Sente-se confortavelmente, feche seus olhos, ergamos nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, mestre, amigo e irmão. Vamos sentir a presença de Deus em nossos corações. Instruções dos Espíritos. A caridade material é a caridade moral. Amemo-nos uns aos outros e façamos ao trem
que quereríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encontram encerradas nesses dois preceitos. Se fossem seguidos nesse mundo, seríamos todos perfeitos. Nada mais de ódio, de divergência. Direi mais ainda, nada mais de pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam e não veríeis mais nos sombrios bairros que habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Ricos, pensai um pouco nisso. Ajudai com o que tendes de melhor. Os infelizes, dai, porque Deus vos retribuirá um dia o bem que houverdes feito, para que encontreis, ao sair do vosso envoltório terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudesseis saber a alegria que experimentei em reencontrar aqui aqueles a quem pude beneficiar em minha última vida. Amai, pois, o vosso próximo. Amai como a vós mesmos, porque o sabeis agora, esse infeliz que repelis talvez seja um irmão, um pai, um amigo, que afastais para longe de vós. E então, qual será o vosso desespero em o reconhecendo no mundo dos espíritos? Desejo que compreendais bem o que pode ser a caridade moral a que cada um pode praticar, a que nada custa materialmente e, entretanto, a que é mais difícil de se pôr em prática. A caridade moral consiste em se suportar uns aos outros, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior onde estáis encarnados no momento. Há um grande mérito, crede-me, em saber se calar para deixar falar um mais tolo. E ainda aí está um gênero de caridade. Saber ser surdo quando uma palavra de zombaria escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém que acolhe a vossa entrada entre pessoas que frequentemente, erradamente, se creem acima de vós, enquanto que na vida espírita, a única real, estão algumas vezes bem longe disso. Eis um mérito não de humildade, mas de caridade, porque não anotar os erros dos outros é caridade moral. Entretanto, essa caridade não deve se impedir a outra, mas pensai, sobretudo, em não menosprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que vos tenha dito. É preciso lembrar sem cessar que, no pobre rejeitado, talvez repilais um espírito que vos foi caro e que se encontra momentaneamente em posição inferior à vossa. Eu revi um dos pobres da vossa terra que pude por felicidade beneficiar algumas vezes e a quem me cabe agora implorar a meu turno. Recordai-vos de que Jesus disse que somos irmãos e pensai sempre nisso antes de repelir o leproso ou o mendigo. Adeus. Pensais naqueles que sofrem e orai. Irmã Rosália, Paris, 1860. Então vamos orar por aqueles que nos fizeram mal e vamos pedir a Deus
que tudo seja resolvido, que tudo seja curado, iluminado e sejamos libertados. Que a força de vosso ser esteja conosco, iluminando-nos e protegendo-nos. Agora concentre-se em Jesus, veja-o à sua frente e faça seu pedido. Que sejamos iluminados e libertados para todos sempre. Namastê. Vamos realizar hoje o Evangelho no lar. Que Deus nos proteja. Concentremos-nos. Que a força do Divino Mestre esteja conosco. Que Jesus nos abençoe. E a Mãe Divina. Vamos prestar atenção nesta leitura. Ao lado da questão moral se apresenta uma consideração efetiva, não menos importante, que se prende à própria natureza da faculdade. A mediunidade séria não pode ser, não será jamais uma profissão, não somente porque seria desacreditada moralmente e logo comparada aos leitores de sorte, mas porque um obstáculo material a isso se opõe. É uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e variável, com a permanência da qual ninguém pode contar. Seria, pois, para o explorador um recurso sempre incerto, que poderia lhe faltar no momento em que lhe seria mais necessário. Outra coisa é um talento adquirido pelo estudo e pelo trabalho, e que por isso mesmo é uma propriedade da qual naturalmente é permitido tirar partido. Mas a mediunidade não é nenhuma arte, nenhum talento, por isso ela não pode se tornar uma profissão. Não existe senão pelo concurso dos espíritos. Se esses espíritos faltarem, não há mais mediunidade. A aptidão pode subsistir, mas o exercício está anulado. Assim, não há um só médium no mundo que possa garantir a obtenção de um fenômeno espírita em dado instante. Explorar a mediunidade é, pois, dispor de uma coisa da qual não se é realmente senhor. Afirmar o contrário é enganar aquele que paga. A mais, não é de si mesmo que se dispõe, são dos espíritos das almas dos mortos, cujo concurso é posto à venda. Esse pensamento repugna instintivamente. Foi esse tráfico degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, a ignorância, a credulidade e a superstição que motivou a proibição de Moisés. O espiritismo moderno, compreendendo o lado sério da coisa, pelo descrédito que lançou sobre essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. Ver o Livro dos Médiuns no capítulo 28, Céu e Inferno, no capítulo 12. A mediunidade é uma coisa santa, que deve ser praticada santamente e religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de forma ainda mais absoluta, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto dos seus estudos que fez ao preço de sacrifícios frequentemente penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido frequentemente, mesmo a sua saúde. Eles podem a isso por um preço. O médium curador transmite fluido salutar dos bons espíritos, ele não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, conquanto pobres,
não faziam pagar as curas que operavam. Todo aquele, pois, que não tem do que viver, procure os recursos em outra parte do que na mediunidade, que não consagre a ela, se preciso for, senão o tempo de que possa dispor materialmente. Os espíritos lhe terão em conta o devotamento e seus sacrifícios, ao passo que se afastam daqueles que esperam fazer deles um meio para subir. Então vamos nos concentrar, pedir a Deus que a nossa mediunidade seja desenvolvida para que tenhamos um único estado de consciência entre este mundo e o além. Que a luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo esteja conosco por toda a eternidade. Que sejamos seres livres, independentes e felizes. Amém. Que a luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo esteja conosco por toda a eternidade. Amém. Beba sua água. Ouvimos esta preleção, vamos nos concentrar em Deus, nosso Pai, deixando o nosso corpo bem relaxado. Um copo de água para fluir. Jesus vem na nossa direção, nos abençoa, nos protege e nos ilumina. Agora bebemos a água com muito carinho, com muita fé. Que a luz bendita do Pai e do Divino Espírito Santo nos proteja por toda a eternidade. Amém. Vamos realizar hoje o Evangelho no Lar. Instruções dos Espíritos. Bem-aventurados aqueles que têm um coração puro, deixai vir a mim as criancinhas. Bem-aventurados aqueles que têm um coração puro, porque verão a Deus. São Mateus. Então apresentaram-lhe criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como se os discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que apresentavam, Jesus, vendo isso, se zangou e lhes disse: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhe as mãos. São Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Foi por isso que Jesus tomou a infância por emblema dessa pureza, como a tomou para o da humildade. Essa comparação poderia não parecer justa se se considera que o espírito da criança pode ser muito velho, que traz, em renascendo para a vida corporal, as imperfeições das quais não se despojou nas suas existências precedentes. Só um espírito que atingiu a perfeição poderia nos dar um modelo de verdadeira pureza. Contudo, ela é exata do ponto de vista da vida presente, porque a criancinha, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, nos oferece a imagem da inocência e da candura. Também Jesus não diz de um modo absoluto que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que se lhes assemelham. Uma vez que o espírito da criança já viveu, porque não se mostra ele desde o nascimento tal qual é, tudo é sábio nas obras de Deus. A criança tem necessidade de cuidados delicados e só a ternura materna pode lhe dar. E essa ternura cresce com a fraqueza e a ingenuidade da criança. Para a mãe, seu filho é sempre um anjo, e precisaria que assim fosse para cativar a sua solicitude.
ela não teria para com ele o mesmo desprendimento, sem lugar da graça ingênua, encontrasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se conhecesse o seu passado. Seria preciso, aliás, que a atividade do princípio inteligente fosse proporcional à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, assim como se vê entre as crianças muito precoces. É por isso que, desde a proximidade da encarnação, entrando o espírito em perturbação, perde pouco a pouco a consciência de si mesmo. Ele está, durante um certo período, numa espécie de sono durante o qual todas as suas faculdades se conservam em estado latente. Esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e o fazer esquecer, em sua nova existência terrestre, as coisas que a poderiam entravar. Seu passado, entretanto, reage sobre ele. Renasce para a vida maior, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente seu impulso à medida que se desenvolvem os órgãos, de onde se pode dizer que durante os primeiros anos o espírito é verdadeiramente criança, porque as ideias que formam o fundo do seu caráter estão ainda adormecidas. Durante o tempo em que seus instintos dormitam, ele é mais flexível, por isso mesmo mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e o fazer progredir, o que torna mais fácil a tarefa imposta aos pais. O espírito reveste, pois, por um tempo a túnica da inocência, e Jesus está com a verdade quando, malgrado a anterioridade da alma, toma a criança por emblema da pureza e da simplicidade. Então vamos nos concentrar nas palavras de Jesus, vamos cultivar a humildade e a bondade. Assim é, assim será, por direito divino, aqui agora, infinita e verdadeiramente. Que a luz do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo vibre em nossos corações por toda a eternidade. Amém. Hoje realizar o Evangelho no lar. Que a luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo esteja conosco. Relaxamos nossos corpos. Vamos visualizar as instruções dos Espíritos, dos trabalhadores da última hora. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar em sua vinha, tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada. Os enviou à vinha. Saiu ainda no terceira hora do dia, tendo visto outros que estavam na praça sem nada fazer. Lhes disse: ide vós também, vós outros, para a minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E eles para lá se foram. Saiu ainda na sexta e na nona hora do dia e fez a mesma coisa. E tendo saído na 10ª hora, encontrou outros que estavam lá sem nada fazer. Lhes disse:
por favor. Por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? E disseram-lhe: porque ninguém lhes aliciou. Ele lhes disse: e de vós também vem para a minha vinha. E cada um foi à sua hora, sem nada saber, sem nada falar. É importante que saibamos que Deus, Jesus, seu Filho, sempre convida a todos para trabalhar, porque o trabalho fornece ao ser humano o melhor. Dá para o ser humano a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo. Que compreendamos todo bem e toda luz. Vamos realizar agora o Evangelho no lar. O princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nessas três versões. Não se pode supor que Job tenha querido falar da regeneração pela água, do batismo, que certamente ele não conheceu. O homem, estando morto uma vez, poderá reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e reviver implica na de morrer e de reviver várias vezes. A versão da igreja grega é ainda mais explícita. Se isso é possível, terminando os dias de minha existência terrestre, esperarei, porque a ela retornarei. Quer dizer, eu retornarei à existência terrestre. Isso é tão claro como se alguém dissesse: eu saio de minha casa, mas a ela retornarei. Nessa guerra que me encontro todos os dias da minha vida, eu espero que minha transformação chegue. Job, evidentemente, quer falar da luta que sustenta contra a miséria da vida. Ele espera sua transformação, quer dizer, se resigna. Na versão grega, eu esperarei parece antes se aplicar à nova existência. Quando minha existência terrestre se findar, eu esperarei, porque a ela retornarei. Job parece se colocar depois de sua morte, no intervalo que separa uma existência da outra, e diz que ali ele esperará seu retorno. Então, é importante ver aí que tem uma forma clara de explicar
de explicar como que nós retornaremos, e que de fato retornaremos para outras vidas. Vamos nos concentrar bem nesta vida, fazer o melhor que possamos. Agora estamos no Evangelho no Lar, sentindo a presença de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Que a luz bendita esteja em nossos corações, que possamos ser livres, independentes e felizes. Namastê. Boa tarde a todos. Hoje vamos realizar o Evangelho no Lar. Sente-se confortavelmente, relaxe seu corpo, suavize. Vamos ler um texto sobre a piedade. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz até Deus. Deixai o vosso coração se enternecer diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes aplicais sobre suas feridas, e quando, por uma doce simpatia, vindos a lhes restituir a esperança e a resignação, que encantos experimentais. Esse encanto, é verdade, tem um certo amargor, porque nasce ao lado da infelicidade. Mas se não tem a agrura dos gozos mundanos, não tem as pungentes decepções do vazio que esses deixam atrás de si, há uma suavidade penetrante que alegra a nossa alma. A piedade, uma piedade bem sentida, é a do amor. O amor é do devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes. É a virtude por excelência a que praticou em toda a sua vida o divino Messias e que ensinou em sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina retornar à sua pureza primitiva e for admitida por todos os povos, dará felicidade à terra, nela fazendo reinar, enfim, a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais próprio para vos fazer progredir, domando o vosso egoísmo e o vosso orgulho, o que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor de vosso próximo, é a piedade. Essa piedade que vos comove até as entranhas, diante dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos faz lhes estender mão segura e vos arranca simpáticas lágrimas. Portanto, não sufoqueis jamais em vossos corações essa emoção celeste. Não façais como esses egoístas endurecidos que se distanciam dos aflitos, porque a visão da sua miséria perturbaria por instante sua alegre existência. Temei permanecer indiferentes quando puderdes ser úteis. A tranquilidade, comprada ao preço de uma indiferença culpável, é a tranquilidade do mar morto, que esconde no fundo de suas águas o lodo fétido e a corrupção. Quanto a piedade está longe, entretanto, de causar a perturbação e aborrecimento com os quais se apavora o egoísta. Sem dúvida, a alma experimenta, ao contato da infelicidade alheia, e voltando-se para si mesma, um abalo natural e profundo, que faz vibrar todo o vosso ser e vos afeta penosamente. Mas a compensação será grande,
quando vierdes a restituir a coragem e a esperança a um irmão infeliz que se emociona com a pressão da mão amiga e cujo olhar, ao mesmo tempo úmido de emoção e de reconhecimento, se volta docemente para vós, antes de se fixar no céu, agradecendo por lhe haver enviado um consolador, um apoio. A piedade é a melancólica, mas celeste precursora da caridade, essa primeira virtude da qual é irmã e cujos benefícios prepara e enobrece. Michel Bordeaux, 1862. Então, vamos refletir sobre o valor e a importância da piedade, da benevolência, da bondade. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, que encha nossos corações de amor, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Estamos no Evangelho do Lar e, portanto, vamos orar. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, pois teu é o poder, o reino e a glória, para todos sempre. Amém. Meditemos. Compreendendo que a luz de nosso ser é a nossa essência divina, eterna, imortal, ligada a Deus nosso Pai, pois Ele que nos originou, agradecemos imensamente a chance de realizar o Evangelho no lar. Fiquem com Deus. Namastê. Procurem a Casa de Lakshmi e divulguem seu trabalho. Amém.
Boa noite a todos. Vamos realizar o Evangelho no Lar. Sente-se com a coluna ereta, se puder. Relaxe todo o corpo. Vamos nos ligar a Deus, nosso Pai, e saber que a força do Pai está em nós. A mulher rica, feliz, que não tem necessidade de empregar seu tempo nos trabalhos do lar, não pode consagrar algumas horas em trabalhos úteis aos seus semelhantes, que, com o supérfluo de suas alegrias, compre com o que cobrir o infeliz que treme de frio, que ela faça com suas mãos delicadas, grosseiras, mas quentes, roupas que não ajude a mãe a cobrir a criança que vai nascer, se seu filho com isso ficar com algumas rendas a menos. O do pobre terá mais calor. Trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor. E tu, pobre operária, que não tens o supérfluo, mas que queres, em teu amor por teus irmãos, dar também um pouco do que possuis. Dá algumas horas da tua jornada, do teu tempo, do teu único tesouro, fazer desses trabalhos elegantes que tentam os felizes, vendo o trabalho faz desses trabalhos elegantes que tentam os felizes, vende o trabalho da tua vigília e poderás também proporcionar aos teus irmãos a tua parte de alívio. Terás, talvez, algumas fitas e menos, mas darás sapatos àquele que tem os pés nus. E vós, mulheres devotadas a Deus, trabalhai também na sua obra, mas que os vossos trabalhos delicados e custosos não sejam feitos somente para ornar as vossas capelas, para atrair a atenção sobre vossa agilidade e vossa paciência. Trabalhai, minhas filhas, e que os preços do vosso trabalho seja consagrado no alívio de vossos irmãos em Deus. Os pobres são seus filhos bem-amados. Trabalhar por eles é o glorificar. Sede-lhes a providência que diz: às aves do céu Deus dá o alimento, que o ouro e o dinheiro que se tecem sob os vossos dedos se transformem em roupas, em sofrimentos para aqueles a quem eles faltam. Fazei isto e o vosso trabalho será abençoado.
E todos vós que podeis produzir, dai o vosso gênio, dai as vossas inspirações, dai o vosso coração, que Deus abençoará. Poetas, literatos, que não sois lidos senão pelas pessoas da sociedade, satisfazeis seus lazeres, mas que o produto de algumas de vossas obras seja consagrado ao alívio dos infelizes, pintores, escultores, artistas de todos os gêneros, que a vossa inteligência venha também em ajuda dos vossos irmãos. Com isso não tereis menos glória, e haverá alguns sofrimentos a menos. Todos vós podeis dar qualquer classe que estiverdes. Tendes alguma coisa que podeis partilhar? O que quer que seja que Deus vos tenha dado? Disso deveis uma parte àquele a quem falta o necessário, porque em seu lugar estaríeis bem contentes que um outro dividisse convosco. Vossos tesouros da terra serão um pouco menores, mas vossos tesouros no céu serão mais abundantes. Nele recolhereis nele recolhereis ao cêntuplo o que houverdes semeado em benefícios neste mundo. Jean Bordeaux, 1861. Então, sabendo e utilizando esses preceitos sobre a caridade, sobre a luz infinita, sobre a bondade, nós nos libertaremos. Nossos caminhos